A gente antigamente fazia parte de tribos, então uma única pessoa que comentava negativo com a gente mexia demais na gente. Embora a gente viva hoje no mundo digital, nosso psiquismo ainda é muito tribal. Então, um comentário negativo parece que é alguém da família que está falando. E a família tem que entender que a escola é uma parceira da família, não uma concorrente. Porque se ter um aluno ineficiente é ruim, ter um filho ineficiente é pior ainda. Ela pegou um telefone, assim, e ficou assim, ó, olha pro meu olho, vou fazer umas perguntas, você vai responder para mim. E realmente fiz isso. O que é envelhecer? Aí eu fiz, olha, envelhecer é... Aí comecei a falar. Esse vídeo chegou na mão de Fátima Bernardes. E aí ela me chamou pro programa falar sobre esse vídeo. Oi, pessoal. Nosso convidado de hoje é o Rossandro Klingey, que é psicólogo, professor, palestrante, autor de vários livros. E a gente vai falar da vida, né? Da vida, dos sentimentos. Perdão, a maturidade. A solidão, os encontros e reencontros. Vamos lá. Vamos começar pelo último, pelo mais recente. O último não, o mais recente livro. O livro, tá? Foi com meu amigo Marcelo Cortella, as 4 estações da alma, da angústia e esperança, em que a gente vai pegando a metáfora das estações da vida para falar sobre as metáforas, usando essas metáforas, falar sobre as estações da alma. Os momentos infernais e invernais que a gente passa, o sol de um novo dia, se refazer como outono, para desbrochar na primavera. A gente passa por isso, às vezes, num dia mesmo, né? No único dia você pode começar bem, terminar mal e no final da noite, sei lá, fazer uma oração, uma prece e voltar ao seu eixo. Sim. Mas entender essa dinâmica, aceitar que ela faz parte da vida como uma condição inexorável da existência, é uma forma de você viver essa experiência com mais maturidade, com mais sobriedade. Um livro muito gostoso que a gente escreveu juntos e que a gente está ainda em lançamento. Aí já lançou aqui em Campinas e tal. É desse ano. Desse ano, exatamente. E se a gente pegar, por exemplo, a gente está teoricamente no inverno. Aqui em São Paulo até tem um inverninho. Em Campina Grande tem inverno? Tem. Lá é uma cidade serrana, então é mais friazinha. Não é tão fria como São Paulo, mas dá 16 graus à noite, né? Olha, então temperatura boa. O padrão Brasil já é frio, né? Dá para usar os casacos. Dá para usar os casaquinhos, dá para fazer de conta que tá... E qual que é o sentimento invernal? Assim, a gente tende a ficar mais triste, mais para baixo, na verdade, ou mais introspectivo? Os países onde tem pouca luz solar tem mais casos de depressão, de ideação suicida, porque de fato o sol... E tem coisas que têm a ver com a própria dinâmica da geopolítica, né? Os países em que é muito frio, as pessoas elas tendem a se isolar porque é muito desconfortável estar na rua. Sim. Os países tropicais, ao contrário, as pessoas têm vontade de estar fora de casa para poder se livrar do calor e isso gera uma interação social. Porque os países mais latinos ou mais quentes, eles têm um nível de relacionamento social mais rico e os países mais frios, eles têm uma intimidade, eles vivem muito mais nesse universo interior, né, assim, dos lares. Assim. Então, é por isso que também você vê uma dinâmica que isso vai repercutindo, digamos assim, na psicologia das massas, de como as pessoas vivem suas experiências nos países e como isso repercute nos indivíduos. Às vezes sendo mais organizados também, né? Porque tem que preparar para o inverno, onde não tem safra, não tem uma colheita, não tem nada. Tem uma necessidade realmente de provisão muito grande que as pessoas não têm em outros países. Não é uma coisa que é uma regra, mas quando a gente vai estudar sobre o impacto do clima no psiquismo e também na formatação cultural de um povo, a gente leva aqui em consideração clima, geografia, mexe muito para você analisar como isso repercute. Nós somos, na verdade, resultado de um conjunto de variáveis. Com certeza. Clima, genética, educação, família, cultura, religião, nível financeiro, orientação sexual, tudo isso num combo vai gerando um projeto de personalidade nos indivíduos e também nas sociedades. De modo geral, né? A gente é mais... A primavera pressupõe um recomeçar, né? É um recomeçar. Eu não sei se porque eu sou da geração de um filme chamado Quando Setembro Vier, que era foi um filme icônico na minha época. Sei lá, eu sempre tenho essa sensação de que a primavera... convite para recomeçar, né? É um convite para recomeçar. Como metáfora sempre, só que uma das coisas que a gente fala muito para as pessoas é não espera começo de janeiro para começar a recomeçar, nem a primavera, porque senão você fica... refém. E adiando essa procrastinação sempre. A segunda eu começo, em janeiro eu começo. Então, acho que a primavera... Existe uma frase de uma escritora belga chamada Marguerite Yourcenar, que ela diz um negócio muito bonito. Ela diz assim que o nosso verdadeiro lugar de nascimento não é onde a gente nasceu, mas é aquele dia e hora em que pela primeira vez a gente olhou com lucidez para a vida.
É a primavera. Às vezes é depois de uma grande dor, de uma grande decepção, né, de um grande prejuízo. Ou seja, eventos que provocam a necessidade de interiorizar-se. Porque o que acontece gritantemente é que as pessoas elas se recusam a se conhecer. Elas vivem no piloto automático. Próxima compra, a próxima balada, a próxima viagem, a próxima coisa. E elas, ou a próxima série. Próximo like. Que dá um dinamismo ainda maior, né? Porque muita satisfação neurológica rápida, 30 segundos, você muda o feed e aí vai criando um vício, né, de satisfação imediata. E quando a vida lhe convida para interiorizar, o que acontece? As pessoas treinam para tudo, né? Por exemplo, aqui, a gente tem aqui a academia, sua academia aqui atrás. As pessoas treinam muito, mas o treino interior não é feito. Ninguém explica para você como é que você vive esse treinamento interior dentro de você. Né? Igual, por exemplo, você pega um carro muito caro e você não para um carro muito caro para abastecer num posto que você desconfia. Mas você come num posto que você desconfia. Né? Sim. Eu tô com fome, eu vou comer aqui. Né? E aí você faz isso também com sua mente. Você não para seu carro num posto que você desconfia, mas você conversa com pessoas que você sabe que não merece mais confiança. Então você alimenta seu corpo e sua alma do que você não daria ao seu carro. Porque nós somos treinados para cuidar mais das coisas ou da parte mais física do que da nossa parte interior. Que é quem, no fundo, vai manejar como você vai viver essa experiência mais ou menos saudável na vida de um modo geral. E hoje, ainda mais, você do nada recebe um vídeo de uma tragédia no WhatsApp. Ou tá rolando feed e, de repente, um acidente, uma tragédia no Instagram, do nada. Então, a gente não tem muito... filtro, né? Não tem mais fronteira. Fica um algoritmo, né? Definindo o que... E ele é muito astuto no que funciona, o que prende a nossa atenção ou não. Às vezes ele sabe mais do que a gente mesmo. E raramente ele vai querer o nosso bem. Ele vai querer o bem dele, né? Exato. Da rede social. Fique me vendo, mesmo que eu esteja te mantendo aqui nessa audiência, porque a sociedade dá atenção, né? Aqui mesmo a gente está disputando atenção. Todos os outros streams e TVs que as pessoas estão aqui. Mas o bom é que quando você vem para um podcast com a qualidade de vocês, aproveitar para dar a honra de estar aqui com vocês, a alegria enorme, é que você está tendo acesso a conteúdo de qualidade. Então aqui a pessoa está sendo de fato nutrida de informação, de reflexão, que a maior parte das vezes, né, Duda, é pura bobagem, ou então essa tragédia, essa toxicidade que nos é oferecida como cardápio a cada feed que você passa, assim. Bom, aliás, fica a dica aqui para você curtir essa entrevista, mandar no grupo da família, dos amigos, que a gente sempre esquece de fazer isso. Compartilhar, a gente sempre esquece de pedir isso. Não, porque a gente tem um poder também de educar a plataforma, por exemplo, o YouTube, ou o Spotify, ou o Facebook. Se a gente der like, comentar, curtir, ele vai entender, opa, esse tipo de conteúdo estão gostando dos Nagli, vamos ficar mandando. Tem um lado, a gente consegue meio que forçar esse robô a trabalhar um pouco a nosso favor, né? Exato. Mas é uma coisa ativa, né? E a gente tende, a maioria das pessoas tende a lidar com essas plataformas de uma forma mais passiva possível. Sim. E na medida em que você começa a ter essa interação mais inteligente, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa discutir na sociedade, isso gera muita polêmica, que tudo vai na polarização do mundo hoje, mas é a ideia de você ter uma vivência saudável com o mundo digital e ter educação midiática. Mais do que repressão, é educação midiática. Ou seja, como é que eu manejo, desde a minha infância, a minha fase adulta, a minha relação com o mundo digital, com o que ele me oferece. Então, se você não tiver isso desde a escola e desde a família, por isso que eu tenho uma empresa que é chamada Educa, que é justamente para fazer formação de educação socioemocional, e nela a gente fala muito do conteúdo digital também, para que você possa viver uma experiência em que eu tenha capacidade de viver saudavelmente o mundo digital. Tem pesquisas que mostram, por exemplo, que o Brasil está entre os países que mais tem dificuldade de diferenciar verdade de mentira na rede social. Assim, se é fake ou é fato, é um dos países que menos tem essa capacidade de discernimento. Então, assim, e também muitos jovens... Porque isso foi analisado? Foi analisado porque somos por uma empresa... ingênuos, porque distraídos? Qual é Obviamente que quando você tem mais cultura numa sociedade, o Brasil, ele realmente a educação nunca foi uma prioridade no país, né? Entra direita, esquerda, centro, em cima e embaixo, nunca virou uma prioridade. A sensação que dá é que até a prioridade é manter o povo né, com um nível mais baixo Isso de educação. faz com que você tenha uma população com baixo nível de letramento e essa incapacidade, essa pouca capacidade intelectual, ela vai repercutir na sua capacidade de análise. Então, por exemplo, mentira tem uma coisa muito clara, por exemplo.
Como é que eu sei que a notícia é mentira? Primeiro ela me dá raiva. O objetivo é... Fake news é clássica, né? Tenha raiva, quer te provocar ódio, aí você para. Porque, veja só, que é o algoritmo que você estava discutindo, né, Duda? Assim, se você ligar... Vamos dar um exemplo claro para todo mundo entender o que é o algoritmo e como é que ele funciona. Ele quer que você mantenha o tempo inteiro lá, porque quanto mais você tiver nas redes sociais, mais eles vão passar propaganda. Sim. E eles descobriram, aspas, que o que mais faz uma pessoa ficar grudada é raiva. É só pensar no exemplo. Você consegue ligar para sua cunhada, de repente, e passar meia hora elogiando ela? Não. Mas você consegue passar meia hora esculhambando com ela. Não é verdade? É verdade. Então, assim, a gente... Ou falando mal de terceiros. Ou falando, ou esculhambando os outros, que dá um prazer danado. Então, assim, o que acontece? Então, quanto mais aquilo lhe provoca ódio, a maior parte das pessoas no Brasil, elas não têm acesso a um pacote de dados muito grande. Mas, às vezes, ela tem um pacote de dados que dá acesso ao WhatsApp. Então, ela consegue ver a notícia que chega no WhatsApp, mas ela não consegue conferir num site se aquilo é verdade, porque ela não tem pacote de dados para conferir depois. Faz todo sentido. Então, para ela, aquilo é notícia. E a pessoa que maneja, ela já monta como notícia, bota manchete, e ela não tem como conferir. Né? Geralmente, quando alguém da minha família fazia isso, manda alguma mentira, aí eu vou copiar aqui, vou dar um print para você de como é que tá. Ou então faz o seguinte, você confia em quais órgãos de comunicação? Eu não confio na rede tal, porque a rede tal é do lado tal. Então vá para a rede que você confia e veja se eles estão falando exatamente isso. Porque se não tiver, é mentira. E nunca tá, né? Porque a mentira é justamente isso, provocar essa vontade de você ficar conectado lá. E isso vai adoecendo a gente, vai desconectando a gente, vai deixando a gente afastado das pessoas. Muitas pessoas romperam relações históricas por causa de política no mundo e no Brasil. E isso, num momento que a gente está precisando tanto de saúde mental, e saúde mental é convívio, é estar junto com as pessoas, tem empobrecido ainda mais a nossa vida social. Não, e até que ponto é normal, do ponto de vista da maturidade, você conviver com opiniões discordantes? Porque isso me parece ser o natural. Natural, você tem uma opinião bem informada, você vai conversar com uma pessoa que pensa diferente, ela tenta te convencer e você mantém ali a civilidade. Sim. Mas o que está aparecendo hoje é que a sociedade inteira está muito infantilizada. Parece um bando de adolescente discutindo as coisas, né? Querendo provar o... Meu ponto é esse, meu grupo é o que está certo. Parece que você está sendo ameaçado, né? Você está sendo... sei lá, o adolescente tem esse medo de ser ridicularizado, de ser excluído. Um adulto não tem muito. Tipo, se quiser excluir, azar o seu. Exclui você, eu excluo você também, pronto. Não parece uma coisa... Aí a gente vai fazer uma resposta em duas fases. Primeiro, o que é adulto, porque tem muita gente que não adulteceu ainda, né? É verdade. E o que está acontecendo? Primeiro, esse evento que a gente está vendo no mundo hoje, no Brasil, ele é cíclico historicamente. Ele acontece a cada 90 anos. Há uma polarização profunda e que tem fatores econômicos, mas demandaria muito tempo para explicar isso aqui. Mas, enfim, acontece que, basicamente, há uma profunda mudança, tem alguma tecnologia... Não, tudo bem, você tem 2 minutos. Tá. lembrou do que eu falei nos bastidores aqui. Lembrou. 2 minutos. Como era na Fátima Bernardes. Tem que ser rápido, né? a TV tem esse tempo. Rossandro foi, para quem não se lembra, muito tempo, né? Com a Fátima. Um comentarista da Fátima, né? Comentarista em psicologia, comentarista psicólogo comentarista do programa Encontro, quando a Fátima Bernardes era apresentadora. Aí a gente tinha 2 minutos, né? Tipo, Rossandro, o que você acha disso? Televisão, né? O que você acha disso em 2 minutos? Essa polarização ela aconteceu, por exemplo, na Alemanha em 1939 e gerou a guerra. A gente de lá para cá tem um monte de instituições. As pessoas metem o pau nas instituições, elas realmente têm muitos defeitos, mas sem elas a gente já teria um conflito direto, né? Então, essa polarização vai fazer com que haja uma coisa muito pior, tipo assim, desemprego em massa, e a IA vai fazer isso, e a gente vai ter muito isso. E é muito complicado para um cidadão comum entender que tem uma mudança cultural, uma mudança econômica, uma nova tecnologia que chegou, uma mudança de polaridade de poder, por exemplo, com a China ameaçando os Estados Unidos na dominância do planeta, enfim. E isso, na ponta, repercute no seu emprego. É mais fácil dizer, não, a culpa é da esquerda, a culpa é da direita, a culpa é do mexicano, a culpa é do não sei o quê. E na época de Hitler, a culpa é do judeu. É mais fácil encontrar um inimigo comum. E aí, para mim, então a culpa não foi porque eu não estudei o suficiente, então a culpa é do outro. Meu ego. Nós contra eles. Né? Aí o nós contra eles começa de um lado, aí cada grupo alimenta esse ódio, porque eu tenho que manter a minha torcida organizada para cá, você tem que manter a sua para lá, e a gente combina, continua aí tu mantendo teu ódio aqui, porque a gente manipula esses grupos. No fim, o povo fica nessa manipulação. E aí você vê essa incapacidade de discordar. Agora, te falou uma coisa, por que é importante o contraditório, né? Eu digo que conversar com quem pensa como eu não me acrescenta nada.
Eu digo que é conversa de lagartixa. Você faz assim, Rossandro, eu acho isso, eu faço. Eu também. Leda, e você? Eu também acho isso. E a gente aprende o quê? Porque se todo mundo concorda, então eu não tenho nenhum estímulo neurológico para criar novas ligações sinápticas a partir de uma discordância, de um argumento que você faz, eu faço, pô, Leda, deixa eu pensar aqui dessa perspectiva, eu nunca tinha visto isso. Né? Existe isso, existe também a imaturidade no diálogo, porque em vez de dizer assim, Leda, eu discordo completamente de você. Poxa, é horrível. Como é que você discorda completamente do ser humano, né? Não, Leda, eu discordo desse seu argumento. Pô, já melhorou, eu estou deixando claro. Mas se eu fizer assim, Leda, eu adorei o que você falou, mas você já parou para pensar também nessa perspectiva? Eu não te agredi, eu não disse que você falou errado. Que é comunicação não violenta. Eu chegar e dizer assim, eu estou validando o teu discurso, eu estou tentando entender o que você está me falando e estou te apresentando outro ponto. Mas hoje a pessoa manda o emoji do vomitinho. Ou a cara verde, enjoada. Não tem como. É um negócio terrível. Assim, as pessoas... Se você quiser arrumar um inimigo, discorde. Você falou que é cíclico. E eu fico pensando na minha própria história. Quer dizer, há 40 anos atrás, a gente discordava politicamente, sobretudo no Rio de Janeiro, onde eu morava, e a gente não brigava. A gente discordava e continuava almoçando. Eu falava, não voto de jeito nenhum nesse cara que você vai votar, que horror e tal. Mas continuava tudo bem. Agora não. Agora filhos não falam com pais, tios romperam relações, famílias inteiras brigaram. O que mudou nisso? É a imaturidade, a violência, esse ódio, esse culto ao ódio. O que alimenta isso? Alimenta essa polaridade, ela é cíclica, como eu falei, ela acontece, ela se intensifica, as pessoas começam a se odiar muito. Existe uma coisa nova que na época do Hitler não tinha, que é a rede social e os algoritmos que a gente estava falando antes. Se Goebbels tivesse acesso a isso, imagina o que eles tinham feito. Porque eles jogavam panfletos de propaganda, né, imitando, ou colocando o judeu como uma coisa inferior, enfim, então, e conseguindo fazer o que fizeram. Né? Hoje em dia, as bolhas em que cada um só curte aquilo que pensa e começa a ter um viés cognitivo de achar que todo mundo pensa como eu. Porque se no meu feed só aparece o que eu curto, só aparece pessoas que concordam comigo. Então, quando eu encontro com alguém na rua e a pessoa discorda, eu penso, ela é louca, porque o mundo inteiro pensa como eu. Todo mundo pensa. Porque todo mundo que... e aí, se você é louca, eu não quero mais conviver com você. Eu te cancelo, se for minha cunhada, se for meu irmão, meu amigo de infância. Não, cancela a pessoa, porque as pessoas têm a imaturidade de discordar. Ou então, pelo menos, que eu fiz na minha família, né? Vou fazer o seguinte... aqui tem pessoas que pensam de muitas formas diferentes. Nós temos um grupo de WhatsApp de família, só tem uma forma de se permanecer, a gente não brigar. Tema de política não entra aqui. A gente não compartilha nada, nenhuma fake news, nenhuma mentira, nenhuma notícia. Eu lembro que teve no debate, né? Tava lá todo mundo lá em casa, aí foram ligar a TV. Não vamos ligar a TV pro debate não, porque a gente pensa diferente. Se a gente ligar o TV pro debate, vai terminar sem ninguém comer a pizza hoje aqui. Então, vocês veem depois no replay, porque aqui a gente tem um acordo, ou seja, já que eu sei que a gente não vai concordar, por que eu vou ficar tocando num ponto que a gente está com imaturidade de conversar? Então, parto do pressuposto de que, nesse caso, é melhor não dialogar, já que eu sei que aquilo vai levar a conflito. E aí tem a danada da imaturidade. Né? A maturidade não vem com o tempo. Tem gente que morre imaturo. Você pode evoluir, né? Você pode ser mais maduro, de repente a vida vai te levando para um lado, você vai ficando vai regredindo. Maturidade é escolha. Você tem que escolher ser maduro. Tem que fazer a manutenção. Eu escolho ser uma pessoa adulta. Está faltando no mundo hoje adultos. As pessoas estão infantilizadas. Temos uma sociedade que prega que o melhor da vida é a juventude. Eu, particularmente, a minha juventude não foi boa. Eu gosto agora. Porque, para mim, a maturidade ela lhe compensa de muitas escolhas infantis quando você está com uma saúde incrível, mas com a mente muito infantilizada. Então, você assim, erra cheio de energia, mas erra muito. Mas erra muito. Erra feio, erra rude. Erra com convicção. Agora não, você pensa, peraí, cara, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui. A maturidade é escolher todo dia, ter uma capacidade mínima de autorreflexão, para que você aprenda a agir e não reagir. Quem reage é bicho. Você faz assim, o cachorro lhe morde. O ser humano, aí você faz assim... Do cérebro reptiliano, né? Exatamente. Que é a coisa mais primitiva do cérebro, que é a coisa da luta ou fuga, né? A gente tem o córtex. estado de luta ou fuga. Ou paralisar, né? A gente agora tem um córtex, né? Tem um terceiro cérebro. Ou seja, a gente tem uma capacidade de fazer filtros. Mas, veja, esses filtros é para quem resolve usá-los ou quem desenvolveu esses filtros. Tem gente que não tem filtro nenhum.
Tem gente que não tem Simancol, É. não tem filtro nenhum. Diz Eu o que acho que pensa. está aumentando o número de gente É, sem não, filtro. Não, e é doido porque parece que o córtex pré-frontal, eu acho que é o primeiro a ser meio que desligado quando você joga o fluxo sanguíneo para outros Exato. lados, né? Então, Acabou. assim, se você não tem inteligência emocional, por mais alto que seja o seu QI, você perde a capacidade de raciocínio Total. e passa a reagir igual bicho, né? Exatamente, não tem jeito. E aí essa reação completamente infantil ou imatura faz com que você vá para o conflito. Os bichos tentam resolver os problemas em conflito. O ser humano, ele reflete, ele dialoga, ele conversa. Deveria. Deveria. Seres humanos adultos, maduros, mas numa sociedade que está infantilizada, até porque o que a gente tem? Antigamente nós tínhamos, na estruturação de uma sociedade, algumas coisas que norteavam o desenvolvimento do ser humano. A família norteava, depois vinha a escola, depois vinha a religião. Os políticos eram pessoas que inspiravam no passado. Hoje em dia, dificilmente você vai ver, a não ser por seu grupo de torcida, aquele pessoa... Mas eu digo assim, eu estava conversando ontem com um Não ser amigo... o seu ídolo, né? O seu assim. ídolo lá temporário, até que você descubra a verdade por trás do mito, né? De qualquer que Também tem seja isso. a pessoa que está lá, seja de esquerda ou de direita, você vai ver que sempre tem alguma coisinha, um senão ali atrás e não era o que você pensava. Quando você pensa hoje, eu não imagino que nos Estados Unidos tem uma montanha lá rochosa que tem a cara de 4 pais fundadores, né? George Washington, Thomas Jefferson. Eu não imagino ninguém fazendo isso com Obama, Trump, Biden, Bush. Ninguém sim. Eu estou usando exemplos externos para não Para não causar problemas aqui, né? Causar o mínimo. Para não subir, né? Ninguém imagina isso. Os políticos eram pessoas que nos influenciavam. Depois vinha as empresas. Então nós tínhamos família, nós tínhamos escola, nós tínhamos os políticos, nós tínhamos a religião e as empresas, ou seja, o mundo do trabalho. O que a gente tem hoje em dia? Famílias que não educam os filhos, porque são falidas, muitas delas, a maioria quase, não sabe nortear filhos. A escola sobrecarregada de conteúdos, que às vezes o professor quer fazer diferente, mas tem lá uma norma, tem que... Ali o caderno protocolo do de... MEC. Depois você tem muitas pessoas, não as religiões em si, mas muitas pessoas que lideram certos grupos religiosos, trataram da religião como negócio. E as pessoas... O que mais cresce no mundo hoje é o ateísmo, infelizmente. Aí você tem... os políticos não inspiram mais. Não correspondem. Não tem, né? E aí você tem o quê? A escola um pouquinho cumprindo o papel e a empresa. Aí você chega na empresa, as pessoas imaturas. Você dá um feedback e a pessoa chora. Você dá um feedback, ela vai e pede um laudo de afastamento psiquiátrico, que está com depressão, porque você diz, não ficou bom o relatório. Vocês sabem que recentemente teve aqui em São Paulo um caso de... Tem muitos pais que estão indo para entrevista de emprego com os filhos, mas recentemente saiu a notícia de um caso de uma mãe que foi sem a filha, no lugar da filha para entrevista de emprego. Ou seja, como é que eu vou amadurecer se os adultos que deveriam me fazer amadurecer estão me permanecendo infantis? Aí junta tudo isso com um combo de tempo histórico, de conflito, mudança, inteligência artificial, crise de saúde mental, a gente está numa tempestade perfeita para o caos. Então, eu sempre digo que a coisa que mais se esnoba hoje no mundo não é ter uma Ferrari, Lida. É ter saúde mental. É dormir sem remédio para dormir. É puro... Dificílimo. Difícil, entendeu? Sim, porque hoje tem tudo também. Além de todas essas coisas da tecnologia, né, eletrônica, celulares e tal, tem essa coisa do remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para produtividade, hormônio para você se sentir melhor, esteticamente mais potente. Se você for ver, né, o que seria a elite, que a elite normalmente pauta mais ou menos como é que é, para onde o lugar vai, né? Você vê ali, e a elite está toda medicada, né? Você vê, você convive com as pessoas, é isso que você falou, é o remédio para dormir, mas ainda tem todas essas coisas. Remédio para acordar, para dormir, para ficar mais inteligente, para ficar um autômata, mais esperto, a gente é uma bomba química sendo manipulada pela indústria farmacêutica, né? No mundo em causa, então você veja como é importante saúde mental, olhar para si, se autoconhecer, ter maturidade. Bom, interrompendo aqui, eu vou te dar um presente. Aproveitando a deixa. Patrocinador, Doctors First, que é a marca de suplementos, que está aqui na nossa mesa. Ok, obrigado. E a gente acredita que você tem que fazendo exercício físico, dormindo bem e tomando bons suplementos e uma boa dieta, a gente faz a nossa parte para
Aquela coisa, muito ajuda quem não atrapalha, né? E a questão mesmo dos gregos antigos, né? A gente Sim. tem que, de fato, ter um combo de saúde, assim, corpo e mente. Você não consegue estar com uma mente incrível e o corpo detonado. É um software com um computador que não funciona. Porque não existem duas saúdes, né? Não existe. Não É existe. uma única saúde. É tudo junto, misturado, é uma engrenagem perfeita. Ainda mais agora que a né? gente sabe que nosso sistema digestivo tem mais células neurológicas do que o próprio cérebro. Então, mais um motivo para a gente cuidar disso. Sim. E você mudou a sua vida, não é? Mudei. Recentemente. Quanto tempo tem essa mudança e como é que essa mudança se deu com você? Então, a mudança se deu assim. Eu uma vez eu fui para um amigo meu, que é um médico, e ele passou uma dieta tão radical que eu disse assim, ele é louco, eu não vou nem voltar aqui. Depois de um tempo eu vi que o louco era eu. Eu disse, não, hoje eu vou voltar para ele, porque eu acho que eu tô com maturidade para encarar o que ele está propondo. E aí foi realmente assim, tirar lactose, glúten, açúcar. E no primeiro momento é um desespero, porque você entra no supermercado e faz, eu vou levar o quê? Não, você sente, parece um complô, Um né? complô, Tudo que tem aqui, tudo eu não posso comer, tudo. eu não devo comer com frequência. Aí você lembra de Roberto Carlos, e tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Bem na hora assim, caramba, como é que eu faço, né? E aí você pensa, ok, vamos dar uma chance a esse processo aqui. Aí eu dei uma chance, passar 3 meses fazendo isso. Eu tinha dores nas articulações, eu fazia academia com muita raiva, porque sentia dor. E aí, 20 dias depois, começou a sumir tudo. E eu notei, não foi eu que notei, eu tava na academia, o meu personal fez, você tá tão disposto hoje? Dormiu bem? Eu disse, não, até dormi mal pra caramba. Cheguei no voo 3 da manhã. Como é que você tá disposto hoje? Aí eu parei pra me observar. Eu disse, cara, eu não tô sentindo dor no corpo. Aí ele fez, e você sentia dor? Sempre eu sentia dor. Por isso que eu não gosto de ir pra academia, porque doía tudo. Agora, assim, depois de 10 minutos, começa a diminuir as dores de cessa, né? Por causa da explosão que você vai dando ali. Só que agora eu tô sem isso. Então, às vezes, por exemplo, viajando muito, quando eu passava 10 dias sem ir pra academia, quando eu chegava, era uma dor danada. Agora não, se eu passar 10 dias e voltar, como eu não tô inflamado... E aí, quando eu adoeci, eu adoecia, aí eu tinha que tomar remédio, sei o quê. Agora, não, eu adoeço, o organismo, ele consegue debelar a doença, por quê? Como ele não está inflamado, ele está totalmente disponível para combater a doença. Quando você está inflamado, você vive doente. Então, você está inflamado o tempo todo, chega mais uma doença, o organismo lona. Né? Então, de fato... E o que foi mais difícil? Tirar o açúcar, tirar o glúten ou tirar a lactose? Para mim, sinceramente, foi o glúten. Um pãozinho na chapa. Meu Deus do céu. Aquilo é dos deuses, né? E aí você descobre no começo aquela sensação horrível, depois você descobre que tem um mundo inteiro de pessoas que produzem coisas e que vivem essa experiência. Cada vez mais, né? E que você consegue começar a fazer coisas como o bolo, em que você troca o trigo por farinha de amêndoa, em que você adoça com banana, ou uva passa, ou tâmara. Você vai fazendo substituições. Você vai descobrindo, e vai comendo gostoso, porque há uma falsa ideia de que comer saudável é comer comida ruim. Que a indústria até alimenta para você nunca ir para comida saudável. Você pode comer bem e comer saudável. Claro, você não vai chegar, por exemplo, daqui a pouco eu vou para o aeroporto. Eu não vou chegar lá e vai ter um monte de coisa saudável para eu comer. Não vai ter. Às vezes, por exemplo, quando eu não tenho opção nenhuma, aí eu vou comer coxinha, caramba. Aí eu peço 3 coxinhas, corto e tiro só a proteína. Coxinhas milionárias, porque em aeroporto você sabe, né? Nossa, cada coxinha R$100 mil. É verdade. É o lugar mais caro do mundo, né? mundo. É mais caro que restaurante Você acha que é 5 Dubai? estrelas. Não, é aeroporto. Cafezinho Aeroporto é o lugar mais caro do mundo. Você vai para Dubai. Um café e um pão de queijo, você vai... Não é? Não, é muito caro, é muito caro. No começo você tem raiva, né? Depois você entende, é do jogo, se eu vou ficar com raiva aqui, eu não consigo fazer nada. Então você vai lá e absorve aqui. Mas hoje vai... Tanto as tentações vão aumentando muito, mas também as alternativas vão crescendo muito. Vão crescendo. Aí tem chocolate sem lactose hoje em dia, tem vegano, tem coisa sem açúcar. Aí você vai Você leva marmita, leva coisa... Não chego a fazer isso porque, por exemplo, eu como carne, eu como peixe. Então, por exemplo, hoje mesmo, vindo para cá, eu almocei um camarão com legumes no vapor. Aí não coloco ali batata frita mais, assim, não rola mais, né? Mas como eu não tenho uma intolerância muito grave, se eu quiser comer um dia, eu como, né? Só que você começa a perceber o seguinte, que você come, é como se o organismo ele fosse limpando, se você comer, ele reage. Sim. Tipo assim, você faz tempo que não come batata frita, quando você come, ele
dá sinais de, opa, isso aqui não entra mais. Não, e uma coisa que a gente vai acostumando a comer sem prestar atenção, né? Essas porcarias são muito fáceis, muito práticas, né? Uhum. Então tem tudo uma embalagenzinha, fácil Porque, na de verdade, abrir, é de tudo comer. feito para você se envolver com isso. Quando você vai pedir uma comida no iFood, por exemplo, você tem que ter muito cuidado, porque quase 80% tem batata Tem. frita. É verdade, Não é é? verdade. Não é que tem batata, tem batata frita. Então você tem que tudo. Não, e a Você tem que própria passar batata a frita- observar a comida, a pensar antes de comer. comer. É outra estratégia. Outra estratégia. Não, Né? e Você também não você pode pode comer ver- assim. A própria batata frita, se ela for frita na gordura melhor, né, uma Tudo vai batata de mudando. melhor qualidade, é outra coisa. Mas esses óleos vegetais, óleo de semente, Ah, cara. essas margarinas, essas gorduras esterificadas, hidrogenadas e tal, que a gente vai comendo sem saber, né? Porque às vezes eu fico tentando ensinar para minha filha, ó, filha, isso aqui parece sorvete, mas não é. Isso aqui é sorvete fake news. É porcaria. Esse aqui é o sorvete de verdade, esse aqui é o chocolate de verdade. Mas né, a gente não tem que ler rótulo, tem que acostumar com isso, tem que saber identificar uns ingredientes que você não quer para você. Parece Guimarães Rosa, né? Viver é muito perigoso, É comer é muito perigoso. Tudo! Comer é muito perigoso. Eu lembro que eu vi um vídeo que era o cara tava assim, um digital influencer americano, ele fazia, você come banana nos Estados Unidos? A banana americana, ele joga banana. Aí ele pega uma granola. A granola americana tá contaminada. Aí ele começa a jogar o pão. E quando ele vai beber água, a água americana, ele... Não é claro, você não eu pode... já vi Tem várias uma vezes síndrome esse agora vídeo, da é muito pessoa que bom. quer a comida perfeita, né? Eu esqueci o nome dessa Tem síndrome. um síndrome? Não sabia, tá vendo? Tem uma uma síndrome da pessoa que tem da- uma da- síndrome. tudo achar que todo alimento é poluído e sujo que e tal. tem que ser tudo Tudo é funcional, custo-benefício né? também, né? Claro. Se você, eu gosto muito a doutora Denise Carvalho, que veio aqui. Ela é especialista em intestino, então ela sabe Sim. muito sobre a saúde digestória toda. E ela fala da regra do 80-20, que é um parâmetro bem interessante, assim, de 80% você fazer a sua parte direitinho e você ter aquela margem dos 20% para você sair um pouco da... Porque tem hora que a É um gente quer tomar um entretenimento, sorvete, né, gente? entretenimento. Comer uma batatinha e... Sim. É só você entender que aquilo não tem que fazer parte do seu cotidiano. Mas uma exceção vale. E aprender a ler rótulo também, né? E eu também faço, sabe o quê? É muito importante. Se eu realmente fizer um pé na jaca, assim, uma noite que eu comi muito, aí eu faço 24 horas sem comer no outro dia. Ah, boa. Dá uma limpada O no jejum organismo. Eu faço. te absolve. Não, e assim, eu lembro que eu tive uma Covid recente e eu fiquei até no apartamento aqui em São Paulo, 7 dias no apartamento, e fiquei com uma tosse recorrente. E da última vez que eu tive Covid, eu tive que tomar um medicamento para poder ter essa tosse, né? Eu fiz, peraí, eu vou fazer um teste, vou fazer um jejum, 24 horas, acabou. É como se fosse um reset do organismo, Sim, né? total. Se você fizer mais tempo, dá mais resultado, e eu consigo Tem fazer. gente usando Não, e é até barato em doença... também, né? tem Então. É gente- barato, né? Tem gente usando o jejum até em doenças tipo câncer. Mas assim, funciona mesmo, gente. Para reduzir Muito. a potência do Do tumor. tumor, assim, porque ele tá querendo comer ali. Se você não tá alimentando ele, ele vai morrendo também, né? O próprio corpo, quando tá na fome, né, ele fica mais seletivo. Ele decide o que essa célula aqui tá mais comprometida. Vamos usar ela como combustível. Essa daqui tá boa, deixa ela viver. Falando em fome, você não pode deixar ficar com fome, né? Porque a fome é inimiga do rótulo, de tudo. Fome é de desgoverno. Não vá pro né? supermercado com fome. É É muito igual um perigoso conselho que a gente dá fome. pros pacientes, né? Quando eu atendi. Nunca decida alegre, né? Não, nunca prometa feliz, nem nunca decida triste. Pode crer. Olha. Porque você tá sem filtro, né? Eu vou me separar. Não, calma. Pode até ser, mas não hoje. Sim. Eu preciso que você repense, até ver se você tem um ego que suporta a conta que vem depois. Sim. Né? Não, eu vou fazer tal coisa. Eu já paguei muito caro porque prometi feliz ou decidi triste. Sim. E realmente eu uso a regra do vou contar de 1 até 10. O meu contar de 1 até 10, dependendo do que seja, pode ser uma semana. Tipo, um conflito familiar. Tem que falar e resolver. Não, agora não, porque eu tô irritado com o que você me contou. Você tá irritado com o que aconteceu. E se a gente for conversar com a pessoa que você tá falando, ela também tá muito irritada, vai ser muito pior. Dá um tempo, vamos deixar amadurecer. Aí a coisa realmente vai amornando. E quando você conversa, você tirou o viés cognitivo, você volta pro córtex, não pro cérebro reptiliano.
há um nível de razão nesse processo e você consegue ter um diálogo legal. Mas na hora, gente, é muito perigoso. Tem o provérbio chinês, eu cresci com você falando, né? Dormir e acordar com problema. Quando é uma coisa séria, Você fica mais mesmo lúcido, espírito, né? É exatamente essa ideia. A gente pode fazer isso até com um texto. Você faz um texto, né? Não, peraí, eu não vou publicar ele agora, não. Eu vou olhar amanhã. Você corrige, você melhora, você aprimora, né? Tipo, antigamente, quando eu queria fazer um post assim, respondendo alguém, né? Eu fazia o seguinte, eu vou mandar num grupo de WhatsApp para mim mesmo. Aí eu mandava o texto que eu queria botar na internet. Aí 1 hora depois eu li o texto. Que ridículo, ainda bem que eu não botei isso. Passando recibo aqui, nada a ver, dando ibope pra quem não merece, né? Eu lembro que eu particularmente tenho muito difícil ter um hater na minha rede social. Mesmo assim eu fiz a Melô do Hater. Foi a Melô do Hater, Como é porque... que é? Ah, é uma música do Roberto Carlos que eu fiz uma versão. Como é? É assim. E quem é você que precisa saber da minha vida? Tirando a minha paz já esquecida, não sei se gosta mais de mim ou de você. Vai que a sede de odiar te faz menor, por isso ninguém fica ao teu redor e tua vida é tão infeliz. E por aí vai. Né? Ou seja, a pessoa que resolveu olhar para a tua vida como alvo, quando na verdade é uma projeção de toda a dor dela. E tem muita gente que, na verdade, e uma das características da maturidade é descobrir que a maior parte das coisas são sobre as outras pessoas, não é sobre você. É sobre você se você não amadureceu. Como você falou, né? Ah, e comenta uma coisa, uma pessoa que é imatura. Ah, você é feio. Uma pessoa madura faz. Tá, eu não, né? Eu pretendo ser o Brad Pitt do momento, mas tá dando pro gasto, cara. Então, essa opinião não vai me ferrar. Mas se você é uma pessoa imatura, aquilo vai repercutir em você. Então, E sabe uma coisa perigosa dos novos tempos das redes sociais também? A gente fica, né, principalmente as pessoas que engajam mais, os políticos, as pessoas mais proeminentes nas redes sociais, as pessoas são dependentes do hater, porque sem o hater é impossível você crescer nas redes sociais de uma forma muito grande, por isso que eu não avassaladora. cresço, tá vendo? Então, o que as pessoas fazem? Essas pessoas que são mais marqueteiras e tal, elas provocam os haters, que de vez em quando alguém escreve alguma coisa desagradável nas minhas redes sociais, eu fico naquele dilema, apago ou não apago? Quando eu vejo o comentário, já tem, sei lá, 12 pessoas me defendendo, construindo. Então, isso alavanca todo o post, o cara xingar, provocar, analisar uma coisa negativa, jogar alguma coisa no ventilador, acaba ajudando aquele post a ganhar, porque a rede social usa o engajamento para medir. Não importa então, de onde se ele tem venha, 37 comentários, vai falar, não aconteceu nada. Agora, se tem 300 e tanto, uma bate-boca, que às vezes nem é muito sobre... Né? Porque começa... A fagulha começa numa outra coisa. Então, as redes sociais são dependentes dos haters e as pessoas que mais crescem nas redes sociais e mais dominam a discussão na rede social ódio, né? são as pessoas que usam essas estratégias de cutucar o vespeiro. Né? Então, isso meio que vai viciando a sociedade também. É a variável que a gente também estava falando sobre por que a gente está tão polarizado. Pois é. Ou seja, se a pessoa entendeu que para ela crescer na rede social e aquilo ali vai gerar dinheiro para ela, ela tem que estimular o ódio, ela vai estimular o ódio. Só que o que está acontecendo? Está todo mundo adoecendo. E eu acho até que quem estimula também está doente. Eu não acredito que alguém que estimule o ódio esteja saudável. Não tem como. Não tem como. Estamos todos doentes. Assim, o rei está nu e ninguém está com coragem de dizer. Estamos muito adoecidos. E a gente precisa entender como é que faz isso. Bom, enquanto eu não consigo manejar todo um sistema que não depende de mim, as redes sociais, a sociedade, que pelo menos eu, dentro de mim, seja capaz de fazer uma curadoria emocional do que vale e o que não vale a pena na vida. Mas eu já fiquei muito chateada com comentário negativo. Já fiquei triste. Mas fica. Já fiquei irritada. Já tive vontade de responder. Mas eu realmente não respondo, por princípio, assim. Para não... Porque aprendi isso em televisão. Se você não repercute, amplitude sua meme. Se você não repercute a pessoa não tem repercussão. É verdade. Muita gente quer usar a sua plataforma. Só que isso às vezes doía em mim. Agora criei uma carapuça melhor. Teve uma coisa que eu uma vez conversando com o João Carlos Paes Leme. Uma carcaça. Carcaça, né? É carcaça. Eu conversando com o João Carlos Paes Leme, da Play 9, né? Ele disse assim, Rossano, antigamente, quando alguém ligava para... Imagina assim, Galvão Bueno, né? A pessoa ligava pro saque da Globo. Eu odeio esse cara, não sei o quê. Eu prefiro ver o futebol no outro canto. Ninguém disse isso para ele. Então, ele não sabia que acontecia isso. Então, as pessoas tinham um filtro para chegar na celebridade, de algum modo, né? Com a rede social, não. É direto em você. Você tá lá no seu post, você olha o comentário embaixo, dói pra caramba. Então, uma das coisas que eu faço é o seguinte, vamos ver a relevância estatística disso.
Tem 300 comentários, tem uma pessoa que aloprou aqui, então não considero, né? Se já aconteceu de eu apagar o post porque a pessoa que tinha me atacado estava sendo profundamente atacada por quem me segue. Sim. Eu apaguei e mandei uma mensagem inbox para a pessoa. Já aconteceu várias vezes. E a pessoa disse assim, não sabia que você era um cara tão legal. Eu apaguei porque você estava sendo muito atacado e eu não queria que você passasse por isso, tal. Nem me defendia. É assim, e aí às vezes quando a pessoa é elegante no comentário, Sandro, acho que você deveria olhar essa perspectiva também. Aí eu respondo, pô, realmente, eu acho que você acrescentou aqui no comentário. Eu até fixo o comentário quando a pessoa faz isso, porque ela está acrescentando na discussão. Sim. Agora, é uma questão toda assim, da gente antigamente precisava, a gente fazia parte de tribos, então uma única pessoa que comentava negativo com a gente mexia demais na gente. Embora a gente viva hoje no mundo digital, nosso psiquismo ainda é muito tribal. Então, um comentário negativo parece que é alguém da família que está falando. Eu lembro que eu li, acho que era um artigo falando que um comentário negativo equivale a 99 positivos. É aquela coisa, a grama do vizinho é mais verde, né? A pista do lado está sempre andando mais. Então... E tem calúnia, né? As pessoas gostam de caluniar, elas gostam de inventar mentiras, pegar falas recortadas. Eu acredito que a gente vai precisar ter um cartório digital na internet. Né? Porque assim, daqui a pouco a inteligência artificial está tão avançada que alguém pode pegar qualquer trecho de vídeo nosso aqui, é capaz de pegar esse mesmo podcast aqui nosso e fazer falas nada a ver com o que a gente está dizendo. Daqui que eu prove que não foi isso que eu falei, quem que vai conferir? Então, acho que vai ter que ter um cartório digital. Esse vídeo, de fato, é da Leda, é do Duda, do Rossandro, porque senão a gente vai ficar assim numa terra de ninguém. Como tem hoje aquele... Fact-checking, né? Aquele site que checa se é verdade ou se é mentira. Lupa, tem vários. Não é Lupa, não. A Lupa eu acho muito tendenciosa, Sim, desculpa, não. mas é um site que vê mentira e tal. A gente usa, eu tenho um grupo da escola, Sim. da minha escola, quando eu estudei na escola, então nós somos velhas senhoras e temos esse grupo. E nesse grupo a gente é fake.org, não sei, eu esqueci agora o nome, mas a gente vai lá checar se é verdade ou se é mentira. Sim. Alguma notícia, alguma Sim. coisa assim que porque que alguém posta. E várias vezes por semana a gente vê que é mentira. E posta lá, é mentira e tal. E volta ao que eu falei, né? A pessoa que está no WhatsApp, ela não tem como ter acesso a esse site para fazer uma Pois checagem. é, por isso. Às vezes a E dá pessoa não trabalho, tem... né? E, às vezes ela não tem o conhecimento de que existe esse Ou então é uma mentira que ela às sabe que é vezes ela não- interessante. Sim, Às vezes ela não tentador. consegue, porque isso que você falou me impressionou muito, essa pessoa não ter a base de dados para Fazer ir atrás da orientação. consulta. E isso tem muito a ver com você pegar, por exemplo, um transporte táxi ou Uber e tal, e o motorista te contar uma coisa que você sabe que não é verdade. Né? Ou porque já você aconteceu conhece comigo. a pessoa, ou porque a coisa diz respeito a você. É. E já aconteceu várias vezes isso, de eu ter que dizer, não, olha, isso não é verdade. Eu conheço essa pessoa não falou isso e tal. E porque ele não tem como, né? Não Ele tem vê como aquilo fazer a como checagem. verdade absoluta, Verdade. aquilo que chega para ele. A fonte de notícia é o WhatsApp. Então, aquilo ali para ele é notícia. Então, é complicado. Ao mesmo tempo que é bom porque democratizou a informação. E, Democratizou. ao mesmo tempo, democratizou também para o lado ruim, né? Eu Porque tudo particularmente... tem dois lados mesmo, né? Tem. Não tem Eu jeito. sou entusiasta do crowdsourcing, essa coisa de você usar o grupo, o coletivo, para checar se uma coisa é verdade ou não. E aí, nisso, um indivíduo sozinho, pesquisando, ele levaria muito tempo e ele fatalmente não faria isso. Às vezes, a própria mentira dispara como se fosse um vitamina S, né? Você vai e come alguma sujeira, essa sujeira fortalece seu sistema imunológico por outras, né, Porque o de Winston outras Churchill, formas. que até porque ele viveu isso na Segunda Guerra Mundial, né, com o nazismo, ele dizia assim, enquanto... Talvez não seja nenhuma frase dele, mas ele citou em algum discurso, dizia assim, enquanto a mentira deu uma volta ao mundo, a verdade tem que vestir as calças para sair de casa. Porque o ódio, ele reverbera muito mais rápido. A mentira tem um poder incrível, né? De se espalhar. Avassalador, destruir. E as redes sociais alimentam isso. Agora você veja, realimentam. é tão irônico porque a gente está num momento que tem tanta queima de reputação que as pessoas só conseguem queimar a sua reputação durante 3 dias, né? Porque daqui a pouco tem tanta gente sendo queimado na reputação que até esquecem de você. Então, assim, vai ser assim. Porque é irônico isso. É verdade, você fica até torcendo para ter outro escândalo. Tipo assim, você fica na primeira página no máximo 15 minutos, daqui a pouco você está desclassificado de tanto escândalo que teve depois do seu, né?
Mas só que para sua mente, para sua saúde mental, é muito forte. Mesmo que ninguém esteja mais nem falando de você, para você feriu muito. Todo mundo falando. Você tem medo de sair na rua porque parece que tá assim, um outdoor, ninguém nem lembra mais de você, porque já estão falando de outra pessoa, sei lá, das Kardashian, alguma coisa do tipo. Né? Ninguém sabe quem é, mas você, para o indivíduo, essa é a questão, né? É muito importante. É muito importante. A nossa história pessoal, o que a gente fez para ralar e construir aquele nome, de repente alguém do nada ali querer destruir sua imagem. É muito ruim. E mexe com a gente. Não, o cancelamento é cruel, né? Cruel. Perverso. De geral aqui no... Né? Não, porque bati na mesa aqui. É que a mesa é de pedra, e aí tudo repercute. Como a vida. Como a internet. Como a internet, exatamente para ilustrar o que a gente estava falando. Eu fiz de propósito, brincadeira. E como é que você foi parar em televisão? Então, você sabe que eu estava lá em Campina Grande em 2017, e aí uma pessoa chegou para mim e falou: Rossandro, seria importante você fazer vídeos para a internet, para ser conhecido, porque vai ficar difícil as pessoas conhecerem o seu trabalho aqui e tal. Só que eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer vídeo, porque assim, eu já fazia palestra, mas quando eu fui gravar vídeo, eu gravava, achava horrível, apagava tudo. E a pessoa que me chamou para fazer isso, ela fez. E aí, não fiz nenhum, porque eu acho tudo horrível, tudo horrível. Mas é o que é? Tava faltando plateia, porque quem fala tem plateia, como se fosse o cantor sem o ponto eletrônico de ouvir a música de volta. E tava o senso crítico muito apurado. Aí ela fez assim, o nome dela é Ariane, é minha sócia hoje numa empresa que eu tenho de educação emocional para adultos. E aí ela fez assim, olha, pega 3 camisas e vai pro teu consultório no sábado de manhã. Eu vou com meu esposo. Ela pegou um telefone, assim, e ficou assim, ó, olha pro meu olho, eu vou fazer umas perguntas, o senhor responde para mim. E realmente fiz isso. O que é envelhecer? Aí eu fiz, olha, envelhecer é... Aí comecei a falar. Esse vídeo chegou na mão de Fátima Bernardes. E aí ela me chamou pro programa falar sobre esse vídeo. Ela gostou, pediu para ir mais uma vez. Na segunda vez ela pediu para ficar fixo no programa. Depois eu tô na CBN hoje, mas basicamente foi isso que aconteceu. E outros vídeos... Que ano foi isso? 2017. Você ficou quanto tempo? Na Globo, até Fátima sair. E o programa mudou de perfil agora, né? E como esse vídeo chegou nas mãos dela? Pelo YouTube, É porque viralizou. pelo Instagram, pelo Viralizou. Facebook? Mas você lembra qual foi a rede, qual que era na época? Cara, antes desse vídeo chegar na mão dela, eu tava fazendo uma palestra em Viena. Eu tava voltando por Lisboa, aí minha esposa ligou: amor, tem um vídeo teu aqui que viralizou no Brasil e tá todo mundo falando esse vídeo. Era uma entrevista que eu tinha dado na TV Cultura da minha cidade, em Campina Grande, numa espécie de roda viva local, em que eu falava sobre minha mãe dizendo pra mim que respeito era uma coisa e amor era outra. E que ela não queria meu amor, mas ela exigia o meu respeito. Né? E aí todo mundo achou aquilo legal, eu expliquei em detalhes o que tinha acontecido, aquilo viralizou, mas não aparecia meu nome nos créditos nesse recorte que alguém fez de um vídeo que estava há 2 anos no YouTube da TV local. Alguém gostou, recortou, mas nesse trecho não aparecia meu nome. E estava viralizado, estava no... Lázaro Ramos tinha colocado no Facebook dele, tinha 16 milhões de visualizações na época, só tinha Facebook. Eu lembro que uma vez fui jantar na casa dele e agradeci, você me ajudou, tá, a ficar conhecido. Né? Então, assim, foi isso que aconteceu. Depois veio esse, depois veio uns outros, e começou a vir uma série de vídeos que eu estava produzindo, ou que as pessoas começaram a ir atrás do meu conteúdo e acharam que o que eu estava entregando era interessante para elas, era, digamos assim, uma forma clara de entregar conhecimento, desenvolvimento emocional, né? Que eu acho que o treino de ser professor na universidade me deu, né? Você tem que chamar a atenção dos alunos toda noite. Você continua na universidade? Não, eu hoje dou aula pontual no mestrado da PUC do Rio Grande do Sul e no mestrado de Felicidade da Unicamp. Mas eu não tenho mais consultório, porque assim, empresas, palestras, então livros, então Sua hoje... vida tomou outro rumo. Né? Eu digo que eu faço um consultório coletivo hoje em dia, né? Envelhecer Envelhecer é a capacidade de olhar para a vida com uma sobriedade, de entender que cada estação tem uma contribuição tão única e nenhuma delas deve ser evitada. Que a vida tem coisas que são incontornáveis, que se eu tentar contornar eu sofreria ainda mais. Tentar, por exemplo, não saber que tem inverno não vai deixar o inverno vir. E nós não somos aves migratórias que fogem do inverno. Nós temos que enfrentar cada estação da vida. E com ela aprender. Cada capítulo tem uma lição que, se eu não aprender, eu perco o lindo caráter pedagógico da vida. E aí, por isso, eu passo de novo por uma coisa que eu não gostei. Porque, como eu não quis aprender, a lição vai ter que ser repetida. E aquela dor, aquele sofrimento, aquela relação tóxica, eu repito. Aquele namoro tóxico, eu repito. Porque eu não aprendo em nenhum deles. Porque eu não quero aprender. E a maturidade, envelhecer, é aprender com a vida, né? É uma arte que nem sempre anda com a maturidade. A maturidade é envelhecer bem, né? Tem gente que está envelhecendo imaturo. Tem um monte de adolescente no mundo hoje. Pessoas que estão ali com 60...
Pessoas com 60... Adolescente, boa expressão. Um monte de gente com 60 anos ali, querendo ser, sei lá, parecer um adolescente, andar com aquela roupa que todo mundo reconhece, ir pra baladinha específica, né? Sem capacidade de entender a expressão única que cada ser humano tem, como nós somos irrepetíveis. Eu tava vindo no voo e tinha 2 comissários de bordo que vieram tirar foto comigo e começaram a desabafar sobre a vida afetiva deles e tal, que foram traídos e que fazia um tempão que tava. Eu escutei, acolhi, depois falei, você acha que Deus criou você como um ser humano único, com uma digital única, com uma experiência de vida única, numa família que te trouxe traços únicos, uma mãe que deve ter rezado muito na sua adolescência para você voltar para casa vivo, e que depois de todo esse investimento familiar e celeste de Deus, ele te botou no mundo para fiscalizar o órgão sexual dos outros. É muito pouco para o ser humano. Nós somos muito maior do que isso. Se não funcionou, segue a vida, né? E procura entender também assim, quais são, se houve a sua contribuição para que isso acontecesse. Porque muitas vezes a pessoa não dá sinal vermelho, né? Um sinalzinho amarelo, ó, você está faltando aqui na relação, vamos conversar. E aí, então a gente vive muito uma experiência de que na vida, em qualquer uma dessas experiências, inclusive na dor, tem um caráter pedagógico. As pessoas não gostam quando a gente diz isso não, né? Dá para aprender sem dor? Dá. Mas quem aprende sem dor? Diga aí para mim. A vida ensina pelo amor, as pessoas nem entendem nem atendem. Né? Ensina pelo conhecimento, elas até que entendem, mas não atendem. Mas quando ensina pela dor, elas entendem e atendem. Você falou em saúde mental, e eu acho que está faltando isso, né? Nesse mundo que a gente está vivendo. É possível adquirir saúde mental, construir saúde mental? É possível. Ninguém nasce... Reverter? Ninguém nasce resiliente. Nós nos tornamos resilientes. Ninguém nasce com saúde mental. Nós construímos uma jornada com objetivo para tal. Ou seja, tem que ter intenção na vida. Por exemplo, se você vai fazer academia, você tem uma intenção. Melhorar seu corpo, sua saúde física, melhorar sua estética. Então, há uma intenção. Quando você pensa em saúde mental, também tem que ter essa intenção. O que eu quero com saúde mental? Primeiro, entender que ela é a base de tudo. E a saúde mental tem um conjunto de recursos para desenvolver. Digamos que, na minha percepção, quando eu vou para a saúde mental, eu penso que tem 2 componentes fundamentais, que é auto-amor e perdão e auto-perdão. Eu diria que o auto-amor é como se fosse o sistema operacional da alma. Eu não consigo instalar nada sem auto-amor. Então, às vezes, a pessoa faz curso de como investir na bolsa, mas não consegue ganhar dinheiro. Ela faz muito curso, ela investe pra caramba, quando você vai ver é o seguinte, como ela não se ama, por mais que ela tenha conhecimento, ela sabota a própria vida, porque uma pessoa que não se ama, ela não quer dar certo. Só quando você tem o autoconhecimento é que você percebe, cara, eu acho que eu estou me sabotando. E por que eu estou me sabotando? Será que é porque eu estou ouvindo vozes do passado que dizem assim, você não vai dar para nada. Você pensa quem você é quem? Eu não vejo futuro para você. Tá vendo? Tem que ser você a desastrada. Ó, comece e não termina. E aquilo vai repercutindo na tua vida, repercutindo. Quando você pensa que não, você está reproduzindo essa profecia de que você não vai funcionar. Então, por mais que você invista, ou às vezes você até consegue vencer financeiramente. E a gente conhece pessoas com muito dinheiro, mas emocionalmente extremamente infantis. Ou seja, essas pessoas conseguiram sucesso, visibilidade, grana, mas a alma está ali com 12 anos de idade. Porque até essa grana ou visibilidade meio que anestesia a necessidade de crescimento emocional. Porque se cerca de um monte de bajuladores que vai dizer que você é massa. Como é que eu cresço? Isso é muito, muito interessante o que você está dizendo. Porque a bajulação atrapalha o desenvolvimento, o crescimento. Muito. Mas só tem bajulador quando tem uma pessoa que quer ser bajulada. Né? Ah, isso é verdade. É um jogo. Né? É um jogo. É um jogo. Uma pessoa que tem maturidade, ela nem gosta de gente que fica bajulando. Ela nem tem necessidade, nem abre espaço para isso. E quando alguém insiste, ela deixa bem claro, ó, fulano, tu tá exagerando, tá? Eu sei quem sou eu. Então não fica aí dizendo que não tava bom. Eu sei que não tava bom. Não precisa me agradar, não. Eu sou capaz de suportar que não foi bom. Né? Acho que uma coisa, eu faço muito com meus amigos, as pessoas que trabalham comigo. Eu preciso que vocês me digam que eu tô errando. Eu não quero ninguém aqui dizendo que eu tô fazendo certo, não. Eu gosto de pessoas que me corrijam porque eu quero crescer. Então, se você disser que tá tudo certo, né? Claro que as pessoas também têm que ter a delicadeza. Que momento eu vou dizer isso? Né? Se você está cansado, não vou de madrugada, a palestra não foi boa. Tá bom, você pode dizer isso amanhã de manhã, depois tomar meu cafezinho com ovo, aí a gente conversa. Agora não, deixa eu dormir, né? Então, tem que ter esse feeling também, mas é importante ouvir a verdade. Você vai ler ali
Maquiavel. Mas a verdade não precisa ser agressiva. Não precisa, não precisa. Se você vai ler Maquiavel, As 48 Leis do Poder, qualquer livro sobre estratégia, você vai perceber a arte da guerra, o bajulador é quem destrói o rei. Porque ele não deixa o rei saber da verdade. Sempre é o bajulador que destrói. E é o primeiro a sair do barco. É feito rato. Quando começa a afundar, é o primeiro que pula. Para buscar outra pessoa para bajular, né? E o macete é manter, então, essa... Porque são os tipos todos, né? A parte profissional, a parte emocional, familiar... Espiritual, a parte da saúde física, mental. Então, seria... Ilustra-se essa muito construção, a roda da vida, a roda né? da vida. Você tem que estar ali. De você conseguir balancear as suas até porque, conquistas, às os seus vezes, talentos, para ficar o mais homogêneo possível. Até porque não tem como você ficar numa perfeição, porque Deus só é perfeito Deus. Sim. Mas às vezes você está assim... Se você tem uma área sua que entrou em crise, se as outras estão organizadas, elas dão um sustentáculo para suportar aquilo ali. Você está com crise financeira, mas você está emocionalmente estável, a família está bem, opa, vamos me refazer aqui. Para poder a gente recomeçar, ter resiliência para isso. Porque, veja, trauma não é o que acontece comigo, é como eu reajo. Como eu reajo é recursos. Recursos é o que tinha dentro de mim para suportar tudo isso e quem estava comigo para me ajudar a passar por isso. Então, as pessoas que estão com você e os recursos que você tem fazem com que coisas que seriam avassaladoras para alguns são perfeitamente suportáveis para outros. Mas para isso tem que ter pessoas do teu lado que você ama e você tem que se amar profundamente e se perdoar, porque as pessoas se julgam demais quando vão fazer essa viagem interna. É uma viagem muito mais acusatória do que convite à maturidade, sabe? Tem muita gente que não gosta de fazer essa DR pessoal, que quando faz para se acusar. Não adianta. E como é que entra o papel da família, né? Esse podcast aqui a gente busca muito falar sobre a continuidade, sobre o papel de cada geração, de cada membro da família nessa continuidade, nessa construção de legado, né? Nesse suporte. Então, assim, beleza, tem a parte do indivíduo, ele tem que estar balanceado, todas as áreas da vida tem que estar ali se desenvolvendo de uma forma harmônica, uma parte com a outra. Mas aí como é que é nessa parte também de no caso, mãe e filho, tem a minha filhinha também, que tem 5 anos e meio. Como é que é o papel, pode ser num casal também, né? No caso, num casal, mas de um indivíduo apoiando o outro. No caso, sei lá, uma pessoa tem um lado profissional, financeiro mais desenvolvido, a outra tem uma inteligência emocional mais estável, tem mais cultura e tal. Como é que a gente consegue integrar isso? Porque, por definição, uma pessoa que tem mais dinheiro, mas não tem cultura, não consegue enxergar o que a outra pessoa que tem mais cultura tá vendo. Então, tem que acreditar nela. E a pessoa que tem mais cultura não consegue acompanhar financeiramente a outra que é mais rica, sabe? Como é que a gente consegue harmonizar, integrar esses membros dessa família para eles todos irem para um objetivo comum? Eu acho que é impossível imaginar que todos vão para um objetivo comum. A gente nem precisa ter um objetivo comum. O único que tem que ter em comum é se amar. Mesmo na diferença. Mesmo nas divergências e mesmo nas diferenças de percepção de mundo, né? Ou de status social. Que o amor seja algo que seja tão forte que isso não seja motivo para rupturas. Família, para mim, é o maior presente que tem de Deus na Terra. É a experiência mais rica, mais desafiadora, mas aqui é por si só a mais importante. Acho que quando você pensa em que adianta ganhares o mundo e perder sua alma, acho que perder a família é perder a alma. Porque nós somos resultado desse lugar. Quem é que está falando aqui? Está falando o filho de um homem e de uma mulher. Está falando o filho de Adelma e de Laércio, que é neto de Gedeão e Albertina, de Letícia e Manuel Irineu. Então aqui há uma pessoa resultado de uma constelação de amores, de irmãos, né, esposa, ou seja, essas pessoas todas, elas são as pessoas sem as quais eu não seria quem eu sou. Tem outras contribuições de professores? Tem, mas essencialmente são essas pessoas que, por exemplo, se tudo agora acabar e nada fizer mais sentido, elas continuarão comigo, porque elas estavam antes. Elas não estavam comigo porque eu poderia proporcionar alguma coisa. Não, elas estavam comigo porque me amavam, porque me amam. E como eu estou do lado delas. Então, assim, essencialmente é isso. Uma outra coisa importante é entender que em família a gente tem que procurar estar disponível para as pessoas. E isso implica dizer que às vezes eu dou um passo atrás para não perder quem está no caminho um pouco atrasado. Por quê? Porque como eu amo você, eu sei que se eu continuar, vai haver um descompasso e a gente vai romper. Mas em nome do que a gente tem, que é tão maior, eu vou dar um passo atrás aqui para te ajudar a caminhar um pouco mais rápido. O que não quer dizer que você vai me convidar a estacionar, tá?
Eu estou vindo para que a gente ande mais rápido. Se você quiser ficar estacionado, aí é uma opção sua. Eu vou continuar te amando, mas eu preciso continuar a minha jornada, o meu caminho. E aí, às vezes, a gente também, essa comunicação, por exemplo, né? Eu lembro muito de Paulo nessa hora, né? Fiz-me fracos para os fracos, fortes para os fortes, para entre muitos salvar alguns. Acho que a gente está com essa disposição emocional de estar ali conversando com todas as gerações, uma coisa que as pessoas não fazem hoje. Eu falo muito assim que eu ouvi histórias dos meus familiares, como foi que minha avó conheceu meu avô, como é que eles, as dificuldades que eles passaram, quem era meu tio que morreu aos 36 anos de acidente automobilístico, o que que ele fazia. Então, todas essas coisas vão criando assim, existe uma identidade aqui. Eu lembro que uma vez eu estava sem vontade de estudar, né? Eu tenho déficit de atenção e hiperatividade, então gostar de estudar nunca foi meu forte. Eu sempre digo que eu estudo porque eu preciso. Hoje em dia, eu tenho muito mais vontade de estudar e muito mais prazer do que antes. Mas com 14 anos eu disse pra minha mãe que eu não gostava e tal. Aí minha mãe foi falar com meu avô, pai dela. Mas me ajuda, papai, conversa com o Rossandro. E meu avô chegou pra mim, ele fez assim, olha, eu nasci em 1914, numa seca danada no Nordeste. Eu fugi com 14 anos, em 1928, na idade que você tem agora, porque eu não queria passar as necessidades que meus pais passavam. Eles choravam não porque não estavam comendo, eles choravam porque a gente não estava comendo. Eles choravam pela fome dos filhos, não pela fome deles. Eu fugi, passei 10 anos trabalhando numa fazenda de capataz. Quando eu voltei, eles já tinham morrido. Mas eu percebi que eu tinha que vir para essa cidade de Campina Grande, que é um centro universitário, para que os meus filhos e os meus netos tivessem o que eu não tive. Então, mocinho, não desonre meu esforço. Você não está aqui por merecimento próprio, não. Ralei muito, andando de caminhão nesse Brasil, batendo a mão na testa para não morrer de acidente, porque eu tinha filho e neto para poder fazer acontecer. Você não está aqui usufruindo de uma vida melhor por um esforço seu, foi um esforço meu e de seus pais. E eu entendi ali que você tem que honrar esse clã de afetos que está antes de você, que abriram a picada, que hoje são pais que são incapazes de mostrar para os filhos que eles têm que ter gratidão, que são pessoas que passam uma estrada asfaltada por pais e avós que abriram a picada na mão e depois reclamam porque tem um buraquinho na estrada. E essas pessoas, elas são ingratas, são injustas, não têm sentimento de pertencimento, isso gera uma grande dor em gerações e gerações. Família é, assim, a terra onde você se nutre para erguer qualquer árvore. E eu faço o seguinte, quanto mais eu cresço financeiramente ou socialmente, mais eu aprofundo a raiz. Porque a biologia nos explica, né? O tamanho da copa tem que ser proporcional à raiz. Por isso você vê muita gente que tomba. Tomba até com muita grana, mas tomba. E isso não diz muita coisa. Na hora da dor, sofrer em Paris não é deixar de sofrer, é sofrer. Ainda que em Paris. Ainda que em Paris. E você falou muito sobre a coisa das gerações passadas. O brasileiro, ele não tem tanto tem um lado bom disso, que você recebe bem, as pessoas chegam no Brasil rapidinho, já entram pro grupo, já fazem parte do Brasil e tal. Mas a gente não tem essa cultura de saber o que os nossos bisavós, tataravós fizeram, como é que eles vieram pro Brasil, como é que foi esse começo. Você vê o povo judeu, eu tenho um amigo meu que tem até a árvore genealógica, até os vikings, da família paterna dele, da família brasileira, que era a materna, ele não sabe muita coisa, por exemplo. Então, tem essa... Eu agora, tirando a cidadania italiana, eu prometi para a Zoe, minha filha, que eu vou dar para ela um livro contando a história da família dela completa, de todos os sobrenomes, quando ela fizer 15 anos. Eu estou atrasado, porque eu tenho 10 anos para concluir, 9 anos para concluir esse presente. Com a IA vai ajudar, tá? Pois é. Aí tem hoje esses aplicativos, Family Search, né? Exatamente. Mas como é que você sente, assim, essa parte da cultura brasileira em relação a essa falta de conhecimento das gerações passadas? Isso me marcou muito o que você falou Nós agora. somos um país de muitas virtudes. E como qualquer país, com muitos defeitos. Eu acho que a gente, como brasileiro, pode falar do Brasil, mas qualquer outro país que chegar aqui, a gente não deixa. Isso é igual a família. A gente pode falar da família, mas ninguém pode falar da família, né? O Brasil tem muitas virtudes, mas tem muitos defeitos. Entre esses defeitos é essa falta de percepção do significado histórico da gente. Por exemplo, nós somos um país que ridiculariza ou menospreza ou cancela os nossos ancestrais. Nós fazemos piadas de portugueses, até hoje não reconhecemos os índios e ainda mantemos populações negras em condições muito difíceis financeiramente, socialmente falando. E isso mostra o resultado. É como se fosse assim, quem não honra os pais, não é assim, né? Tá lá, é o próprio Paulo também que diz, quem honra, honra. Se você dá honra, você recebe honra.
Então, assim, se você não honra seus ancestrais, você é uma civilização que fica em estado... Qual é a pergunta que a gente recebe quando a gente viaja, Leda? Que você já deve ter passado por isso. Chega em vários lugares assim no mundo, fazer palestra, quando sai para jantar, a pessoa pergunta assim para mim, por que o Brasil não dá certo? Como é que com tantos recursos, com tantas estruturas, né, a natureza abundante, um povo grande, o que não funciona? Então, não tem uma explicação, não é uma variável única, né? Tem um conjunto de variáveis, a gente até falou de uma delas, que é a educação, mas certamente essa desconexão sobre a nossa história, de honrar essas pessoas e a contribuição de cada uma delas, faz com que a gente tenha esse torcicolo cultural, ou então esse complexo de vira-lata, como dizia o grande jornalista. Torcicolo né? cultural. Sempre olhar para a Europa e Estados Unidos achando que lá é que tem a resposta para tudo. Sim. Tem gente aqui que vive em Miami, mas não conhece a Chapada Diamantina. Parte da elite do Brasil, ela vive fora e não conhece o Brasil, que é lindo. Eu conheci muitas pessoas durante a pandemia, começaram a viajar no Brasil e disseram, meu Deus, que país lindo. Pois é, porque você vai só para o outlet. Você não sabe que pobreza é isso, você só ir para o outlet. Né? Ou seja, o quanto você pode aprender coisas incríveis que tem num país como o nosso. Então, reconhecer nossa essência. O povo judeu, que é exemplarmente, até por uma questão de sobrevivência, tem uma noção muito forte. Tenho muitos amigos judeus muito forte sobre descendência, para não perder É admirável isso admirável neles, neles, assim, é uma das forças que mantém eles, ainda que um povo que é numericamente pequeno, mas impacta socialmente como poucos no mundo, né? Porque essa unidade é muito forte neles. Então tá tão claro aí que essa unidade é importante, da gente estar juntos, né? Da gente não descartar ninguém na família, todo mundo tem sua importância, e quando você descarta alguém, gera uma dor ali em todo mundo, porque é como se fosse alguém que faz parte da tua história que você cancelou. E o sistema inteiro sofre com aquilo ali. E aí é que entra o perdão, né? Acho que perdão, ele é essencial para qualquer tipo de relacionamento, seja na família, seja no trabalho, seja na relação com a gente mesmo. Então, se você não está apto para perdoar, você não está apto para viver em família. Porque família e o mundo vai exigir de você o tempo inteiro perdão e auto-perdão. Porque a gente se choca, os egos vão lá. Você tem um livro até, né? Tem. As 5 faces do perdão. As 5 faces do perdão, justamente que eu trato sobre isso, né? Eu percebo que as pessoas que não se perdoam, elas são pessoas que sabotam a própria existência, por exemplo. E elas são pessoas que são incapazes de conviver porque elas esperam que as pessoas sejam infalíveis. Sabe? Que as pessoas nunca as decepcionem. Então, se você vai para qualquer tipo de relacionamento esperando perfeição, você, na verdade, vai esperando frustração. Quem cria expectativa será frustrado. É aquela história, né? A expectativa é a mãe da decepção, né? É a mãe da decepção, da frustração. A expectativa é a mãe da frustração. Alinhar expectativas com a realidade das pessoas são. Né? E quando alguém comete alguma coisa com você, você tem que, peraí, vamos analisar a pessoa no combo, vamos, como diz em língua inglesa, né? The big picture, vamos ver a figura inteira. Aqui nesse ponto, aqui a relação com essa pessoa não é muito funcional. Mas já que você tem um parente que pediu dinheiro emprestado e não pagou mais. Ok, não empreste mais dinheiro, mas tem que romper a relação com a pessoa. Claro, depende do valor, né? Tudo é relativo. Mas às vezes, poxa, aqui não funciona. Então essa pessoa, ela é ótima, ela me chama pra balada, ela é uma super companheira, mas se eu tiver num dia mal, nem adianta ligar, porque ela não é capaz de ter um diálogo de acolhimento. Mas não vou romper porque é uma pessoa massa pra se divertir. Mas você tem que estar lúcido para saber isso. Isso, que é a maturidade que traz, né? A lucidez é muito importante. Muito importante. Uma coisa desculpa interromper, mas é uma coisa que eu não posso deixar de colocar aqui, mesmo que a gente fale depois, não é tão comum você ver um psicólogo falando tanto de Deus, falando tanto dos preceitos da sociedade cristã, do cristianismo. E eu queria saber um pouco mais. Eu queria falar de fé. Pois seria meu próximo. Que bom. Porque eu falei, coincidíamos nessa. O Wi-Fi rolou aqui agora, né? Rolou. Eu queria muito falar de fé. Claro, Leda. Meu avô, ele era muito... Era um poeta, né? Ele fazia poesias e tal. E uma das poesias ele fez, nesse dia que teve essa conversa comigo, que eu não queria estudar, ele fez uma poesia assim, olha... Essa poesia eu fiz para você viver como um mantra. Eu fiz, o que é um mantra, vô? Mantra é uma repetição nas religiões que as pessoas fazem como se fosse uma espécie de oração, para que aquilo vire conduta na sua vida. E qual é a poesia? Eles, estude e não esmoreça, pois traz erguida a cabeça quem sempre cumpre o dever. A vida é luta e batalha, e nela só quem trabalha merece e deve vencer. Eu sou de uma família que todos são cristãos, assim, o católico, o espírita, o evangélico, tem várias vertentes, mas
há centralmente a ideia de que existe um Criador e que esse Criador nos ama e que nos convida a nos desenvolvermos e amadurecermos como pessoas em princípios, valores e ética. Então, desde a universidade que eu era assim, e consegui, e tem pessoas, várias pessoas, algumas pessoas até têm uma expressão de fé, mas têm até vergonha de dizer, né? Por vários motivos. Alguns porque a fé, para muitos, virou negócio. Outros porque tem medo de um cancelamento dos pares. E eu aprendi desde cedo que você não vive para agradar todo mundo. Eu acho que quando a mãe diz assim pra você, você não é todo mundo, é uma frase clássica, deve ter ouvido bastante, né? Nossa, Todo mundo, mas você não é todo mundo. Quando a mãe diz pra gente assim, você não é todo mundo, ela tá de algum modo dizendo, meu filho, personalidade é uma coisa que é muito única, então você não tem que fazer as coisas porque tem que agradar todo mundo. Então, desde a universidade que eu falava muito. Para mim, eu quando faço palestras profissionalmente, eu falo de Deus, de Jesus, eu cito outras religiões, inclusive. Eu lembro que uma vez uma pessoa falou para mim, ironizando na parte de perguntas e respostas, esse Jesus que você está falando aí, esse Deus que você está falando aí, que artigo ele publicou? Eu acho que, sinceramente, se eu posso falar de Freud, se eu posso falar de Sócrates, se eu posso falar de Platão, eu posso falar de Jesus, eu posso falar de Maomé, né? Eu posso falar, né? Eu posso falar de Deus. Mas com relação ao artigo dele é o seguinte, ele tem um artigo chamado O Universo, em que você é citado no nota de rodapé com muito carinho e amor. E vida que segue. Porque para mim, e meu avô gostava de recitar Khalil Gibran para mim, que ele adorava, ele tinha Khalil Gibran é incrível, né? Incrível. E tinha uma que ele citava muito para mim, que era assim, a fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé, nem salta, nem abraça, fica no escuro. Né? Então, a oportunidade de você sair do escuro... Por que a fé nos diz? Tem hora que a conta no banco não resolve. Tem hora que os amigos influentes não resolvem. Tem hora que o seu currículo é ineficiente. E não é 1 ou 2 horas da vida que a gente passa por isso. Muitas horas da nossa vida, a gente vai para um deserto. E eu digo que no deserto ninguém entra com você. Nem Deus. Porque ele já está te esperando lá para o encontro. Nesse lugar em que ele vai dizer aqui é comigo. Sabe aquela poesia de autor desconhecido, Pegadas na Areia, que a pessoa reclama que, olha, eu estava andando e sim, eu tinha 2 passos. Um era meu, outro era seu. Mas eu fui notando aqui, quando fiz um flashback, que nos dias mais difíceis só tinha 2. Como é que você me abandonou? Não. Nesses dias eu estava te carregando nos braços. Esses 2 passos eram meus. Fé é isso. É saber que em algum momento nada funciona e que eu me entrego em fé aos braços de Deus, porque ele já provou para mim a própria vida que se expressou, né? É a prova dessa existência transcendente, né? Não tenho nada contra quem duvida, não odeio quem duvida. Não, acho que as pessoas têm... Às vezes, eu sinto que as pessoas não têm um descrédito em Deus. Eu sinto que muitas pessoas não acreditam em algumas versões infantis de Deus que são apresentadas para ela. Um Deus que destrói, que escolhe uns em detrimento dos outros, que é odioso. Que tem gente que fala... Deus do caderninho preto, né? Que anotava tudo. Que tudo. Tem gente que fala de Deus... E fala de amor com a boca espumando de ódio. Então, não funciona assim, né? Você fez um livro com o Mário Sérgio Cortella. E tem um lado seu muito interessante, que é o imitador. Na verdade, eu não imito o Mário Sérgio Cortella que não seja como uma forma de elogio, porque, na verdade, eu digo que ele tem uma assinatura vocal. Se você ligar o rádio ou, de repente, você entrar na internet e fizer bom dia, você já sabe que é isso. É uma das poucas pessoas no mundo que tem assinatura vocal, mas é porque eu admiro muito Cortella. Eu admirava Cortella antes como um telespectador de Cortella. Aquilo que ele entrega, a contribuição imensa intelectual que ele tem. E após ter o privilégio de conviver com Cortella, eu percebi que ele tem uma coisa que é rara para muitas pessoas. Ele é o que fala. Ele tem coerência. Ele é amoroso, ele é acolhedor, ele é um gentleman, assim, no sentido amplo da terminologia, em que é alguém que cuida de pessoas, que quer que todo mundo se sinta incluído e à vontade. Então, conhecer nos bastidores foi ver que é tão incrível que aquela pessoa que se admira nos bastidores é ainda mais bonita do que você vê. Porque alguns fazem o contrário, né? Uma decepção terrível. Que você fica até com dificuldade de escutar até um vídeo da pessoa, apesar de que o conteúdo é bom, mas porque você olha assim, cara, tá mentindo pra caramba, eu não consigo mais nem escutar, né? Não é o caso dele, né?
Então, assim, é uma pessoa que, para mim, foi uma honra, assim, quando ele topou escrever o livro, porque eu acho que ele é uma referência em vários sentidos para uma geração de pessoas. Ele é um dos nomes que abriu o mercado de palestras no Brasil. É um case, para mim, de um filósofo pop no mundo. É um case nesse sentido, assim, de alguém que... Eu digo que se Mário Sérgio Cortella fosse de língua inglesa, ele era mundialmente conhecido, assim, era um fenômeno internacional, né? Porque aqui nós tínhamos pessoas dignas de serem conhecidas pelo mundo, mas a língua portuguesa é um imperativo para que a gente chegue... Que eu acho que vai mudar com as IAs, porque elas estão fazendo tradução... Eu tenho vídeos meus de 40 horas já de cursos traduzidos, depois eu mostro os bastidores para você, mas assim, é o meu tom de voz e o meu... Mexe até a boca. Meus lábios seguem aquela pronúncia daquela língua. É incrível. mesmo? Eu acho que daqui a pouco a gente vai abrir uma live aqui. Quem estiver na Ucrânia vai escutar em ucraniano. Já vai traduzir simultaneamente. Eu estava fazendo uma palestra em Los Angeles há mais ou menos 2 meses e tinham alguns americanos bem assim, ó. Aí eu achando engraçado, eles com óculos assim, eram óculos iguais. O óculos estava legendando a minha fala. Eles não queriam escutar pelo tradutor, eles estavam vendo na legenda. E aí eu fui conversar com eles... Meu inglês ainda está meio arranhando. E aí eu falava e eu entendo que a pessoa fala, que geralmente você está aprendendo uma língua é assim, né? Você entende melhor do que você fala. O inglês passivo é melhor do que o ativo. Então eu entendo as pessoas, mas na hora de responder o travando. Aí eu parava em português e ele lia. Mas já estão criando pontos que você coloca aqui, a pessoa fala na língua dela, você escuta na sua e vice-versa. Então a barreira linguística vai ser quebrada. Mas é um ser humano incrível. Isso vai ser um avanço extraordinário. Ser um avanço extraordinário. Tomara que seja um avanço pro bem, porque pra mentira já tá muito forte. Tudo tem dois lados, não tem jeito. Tem dois lados. Mas vai ser incrível. Você imagina, de repente a gente vai estar aqui e conhecer alguém da Mongólia que a gente não sabe, que é incrível. E que só quem conhece é a pessoa da Mongólia. Vai ser mó barato isso. Vai ser um avanço incrível. Tem pessoas muito boas no mundo assim, que tem uma contribuição incrível pra gente. Agora tem uma coisa que... Depois, aproveitando esse gancho da inteligência artificial, eu queria saber também como é que você está lendo como é que você usa o ChatGPT da vida? Quais são as redes que você mais usa? E o que você está sentindo no sentido de inteligência emocional, maturidade? Quais são os pontos positivos da inteligência artificial para a gente melhorar como ser humano, como indivíduo? Pra gente amadurecer e quais são as grandes armadilhas também da inteligência artificial. Você me dá o quê? Umas 3 horas? Ele perguntou ele fez a pergunta do século agora. Tem 2 minutos. Caramba! eu vou agora eu vou pegar um pouco de Byung-Chul Han com Yuval Noah Harari para poder... Na verdade, a gente sabe... Uma coisa patente, assim. Eu acho que nenhum de nós pode ficar desatento à IA. Nós precisamos acompanhar como ela impacta o mundo e as nossas profissões particularmente falando. E vai impactar todas, absolutamente todas. De fato, nós teremos pela primeira vez uma tecnologia que impactará todas e que irá afetar o mercado de trabalho em todas as áreas ao mesmo tempo. Então, não é assim, tirou emprego porque gerou a máquina a vapor, mas gerou emprego aqui. Não, vai tirar emprego de todos os lugares. É uma discussão muito no mundo que tem que se criar uma renda mínima global para as pessoas que vão ficar, como o Yuval Harari fala, não é mais uma luta de classe entre exploradores e explorados, patrões e empregados. Vai ter uma galera irrelevante para o sistema, que não vai se encaixar em lugar nenhum. Elas não vão ficar no meio da rua pedindo esmola, então a gente vai ter uma crise global, social. Então você tem que criar um grupo uma renda média global para poder as pessoas fazerem transição de carreira. E uma coisa é clara, que se nós teremos tudo que é repetitivo sendo feito por IA, e cada vez com mais perfeição, nós teremos, obviamente, tempo para desenvolver outras atividades emocionais na nossa vida, intelectuais e culturais. Algumas empresas falam de final de semana de 3 dias, em que você não vai ficar... Pô, um cidadão comum que não ganha muito, que pega o final de semana para arrumar a casa, lavar roupa, ele vai poder ter pelo menos um dia para arte, cultura, lazer, com espiritualidade, enfim, que não vai ser correndo 1 hora ali. Mas não vai ser do dia para a noite isso vai acontecer, né? A gente sabe que vai ter uma crise, que as pessoas vão ter que viver essa experiência. Eu lembro que eu estava fazendo uma palestra uma vez e o cara falou, eu não vejo a hora de chegar essas IA, porque lidar com gente em empresa é horrível, gestão de recursos humanos é uma coisa trabalhosa, aí eu vou diminuir, e vou ter poucos funcionários, vai ser ótimo. Eu fico pensando, o senhor está dizendo isso, o senhor também está dizendo isso, daqui a pouco vocês vão ter poucos funcionários, e vão vender para quem? Porque se todo mundo tiver pouco funcionário, vocês vão vender para quem? Porque daqui a pouco o senhor demitiu, e quem é que vai comprar o que vocês estão produzindo? Em algum momento vai dar o sangue na canela de todo mundo, né? Então a gente tem que pensar
no fato de que a IA deve ser usada como recurso para que aquilo que é exaustivo e repetitivo seja feito por robô e por IA. Eu acredito que no futuro, mas até lá vai ter muito sofrimento, a gente vai olhar um dia para alguém que passava o dia todinho fazendo assim numa fábrica como alguém que era escravizado. E vai olhar assim, você acredita que antigamente as pessoas entravam numa fábrica, ficavam o dia todinho numa máquina assim, até teler? Era uma mandada assim, era assim. A gente vai olhar com esse espanto porque a gente faz hoje, como a gente olha para a escravidão, por exemplo. É uma espécie de escravidão, esse tipo de trabalho. Qual é tem que ter sentido na vida. Qual é o sentido de passar o dia fazendo isso, gente? A não ser que pagar boleto. Né? Mas em termos de caso, prazer... A IA vai tirar tudo que é de atendimento, né? Tudo que é repetitivo, call center, serviço, né? de interagir meio com... Porque ela vai mimetizar tudo que um ser humano pode fazer em termos de atendimento, de prestar atenção e resolver problema. Hora em que a gente deve olhar e pensar assim, é hora de desenvolver recursos emocionais para enfrentar essas mudanças que serão rápidas e avassaladoras, para ter resiliência para me refazer profissionalmente e emocionalmente rápido com qualquer mudança de mercado e ao mesmo tempo para entender que no mundo em que eu não sei qual é a profissão do futuro, uma coisa eu sei, não importa qual seja o futuro, eu tenho que estar bem nele, emocionalmente, para poder enfrentá-lo. Então, se eu não sei que curso eu faça, porque eu posso começar um curso agora que quando terminar nem existe a profissão, que eu desenvolva recursos emocionais, inteligência emocional para enfrentar qualquer que seja o desafio que o mundo me apresente. E onde é que a educação entra? Fundamentalmente nisso. Hoje as escolas já percebem a necessidade de desenvolvimento de educação socioemocional, é aí que eu fundei a Educa, né, que trabalha educação socioemocional nas escolas, com letramento digital e também educação parental, porque hoje o maior problema das escolas não é nem a criança, é muitas vezes os pais. Como assim? É porque antigamente os pais eles tinham uma parceria com a escola. Hoje em dia os pais eles acusam professores. Quer ver uma coisa que eu chamo de fogueira medieval moderna, Leda? Pais e mães do terceiro ano B manhã do colégio tal do grupo do WhatsApp. É um grupo de queimação de reputação de professor. Ninguém está ali disponível para o processo pedagógico, tá? Só para queimar reputações, fofocar. E, na verdade, boa intenção para educar não é suficiente. Ninguém cria um grupo de WhatsApp para discutir, por exemplo, o tratamento de um médico ou um projeto arquitetônico ou de engenharia. Mas de escola todo mundo mete o dedo como se pedagogia não fosse ciência. Pedagogia não é só ciência, como é a ciência que forma os outros cientistas. Quando se sobe um foguete dá ré, não foi apenas Elon Musk. É um monte de educadores que educaram um monte de engenheiros e engenheiros que chegaram àqueles resultados. É uma cadeia de conhecimento. Se você chega na escola apontando o dedo, pedindo para demitir professor porque tira nota, ou porque o aluno tira nota baixa, que a culpa é do aluno, não do professor, você está criando uma desestruturação do sistema educacional. Então, a família tem que entender que a escola é uma parceira da família, não uma concorrente. Porque se ter um aluno ineficiente é ruim, ter um filho ineficiente é pior ainda. Infelizmente, a gente está chegando ao final. Porque você decidiu, porque por mim a gente fica aqui mais meia hora. Porque o próprio equipamento decidiu. Não, na verdade é que o Rossano tem um vai voo também, né? Tem um voo a viajar. Não, mas é muito bom conversar. A conversa foi super profunda, né? A gente foi muito boa. Falou sobre bastante Eu sabia coisa. Que ia ser boa. Quando a gente é bem maestrado, mesmo que não toque um instrumento bom, a gente consegue fazer um som. Eu adoro essas coisas que você diz. Mas foi um prazer. Sim, muito bom. E a próxima vez, a gente já estou convidando para uma próxima vez. Vai ser um prazer enorme. Vou vir com o maior prazer. Porque realmente, né, esse são uns assuntos que basicamente não tem fim. A gente pode mergulhar cada vez mais. Essa parte do futuro, acho que a gente tem que aprender a aprender, né? Essa coisa de ser autodidata, porque tudo evolui tão rápido, você tem que aprender e ter a capacidade de esquecer algumas coisas que não são mais úteis, ao mesmo tempo voltar para as origens e saber o que é clássico nunca vai ficar velho, né? Você falou de Platão, de Aristóteles, nunca vão ficar essa velho. Parte né, da filosofia que fundou a nossa sociedade. Esse é o tipo de coisa que talvez a inteligência artificial possa ajudar a gente a não perder, porque hoje você pode usar... Você usa os agentes GPT, essas coisas, você consegue perguntar para o Aristóteles o que ele acha de uma coisa. Eu acho que é um recurso muito interessante. Quando a pessoa pensa em usar isso para fazer uma coisa que você tem que fazer, não vai funcionar, vai ficar ridículo.
Mas quando você pensa em usar a inteligência artificial para potencializar aquilo que você já sabe e criar rotinas, aí é muito incrível, né? É fantástico, isso é uma coisa muito boa. Mas para isso, você falou que é o reaprender, tem que ter humildade. Sim. Para aceitar que precisa melhorar, né? É o paradoxo socrático, de tanto saber que sei, só sei que nada sei. Sim. É fundamental para a gente aprender sempre. É fundamental para viver obrigado. bem também. Muito obrigado. Eu que agradeço, Foi um sempre prazer. uma honra, alegria minha. Podem chamar de novo, a gente volta aqui sem voo na agulha É o para a gente ideal, bater pra um gente papo ficar- maravilhoso, mas mesmo assim, uma alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado Feliz de nós você estar fazendo esse aqui. trabalho aí. Para mim é um exemplo, sabe? A mãe e o filho juntos, assim, que estimule outras famílias a perceber que essa honra, né? Esse lugar. Sei que vocês têm uma mãe que é uma pessoa muito querida e amada por esse país, né? Pela história dela no jornalismo. Mas as mães são pessoas incríveis, né? De um modo geral. Não precisa ser a Leda Nagli para ser uma mãe querida e admirada. Mãe é muito importante. Muito Não, importante. e essa coisa do podcast, a gente acaba... Quando que a gente ia ficar 1h30 conversando sem olhar no celular nenhuma vez? Não, vocês né? estão tendo a relação que poucos filhos estão tendo com os pais, meu amigo. Imagina. Então, a nossa ideia também de fazer o podcast Os Nagli era a gente conversar com pessoas super interessantes, pelo bem da nossa família e, obviamente, dividir com a nossa audiência. Compartilhar aqui. com Compartilhar. as pessoas isso, né? Para ser uma coisa produtiva, né? Porque a gente fica nessa dúvida, tipo, tá, o que a gente faz com a atenção que a gente tem na internet hoje? Né? E juntar as duas coisas, ou várias coisas, assim, de uma forma positiva, é muito bom. Então, te agradeço mais uma Eu vez que pela agradeço. presença Verdade. aqui A hoje. gente agradece muito, foi muito bom e esperamos repetir. Com certeza. E quanto a vocês, por favor, compartilhem essa Curte, entrevista com todo compartilha. mundo que você sabe que está precisando. Não manda só fake news pro grupo do WhatsApp da família. Manda o link desse programa e dos outros dos Naglis que a gente tá querendo chegar lá também. Tá bom, a gente espera vocês com certeza, se Deus quiser, toda quinta-feira, 6h. Esse podcast é um oferecimento da Doctors First, que é a marca de suplementos que a gente usa. E recomenda. São os melhores ingredientes, várias formas Tudo autorais. com alta qualidade, com muitos selos, magnésio, Ultra Vision para melhorar a sua visão, colágeno que todo mundo a partir dos 20 anos precisa, Vitamaster para imunidade, saúde do ômega intestino. 3, fundamental, DK2, que é a vitamina K2, é o GPS do cálcio, vitamina D3 também para a saúde. o Glutamaster. É isso. Não pode perder. Lembrando, o QR Code vai estar na tela aqui para você conhecer mais 5% de desconto com o cupom LEDA5. Ou Duda 5. E o link está na descrição. Valeu!